Esta semana iniciaremos mais uma semana de estudos com um novo tema, Olhando as Pessoas pelos Olhos de Jesus. E o nosso texto básico é Mateus 4, verso 19, onde lemos: E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Notamos que hoje existe um arcabouço de livros escritos no mundo inteiro de técnicas de como evangelizar. Qual é a melhor forma de alcançar o coração das pessoas? Mas em todos eles existe algo em comum. Existe algo que todos os autores pensam da mesma forma, que Jesus é um ganhador de almas por excelência. Jesus pregava os princípios do reino. Conseguia ver todos os homens e mulheres como pessoas que podiam ser conquistadas para o seu reino. Ele enxergava cada um pelos olhos da compaixão divina. Ele conseguia enxergar Pedro além de sua compulsão. Sentia que, apesar da natureza compulsiva e irritadiça de João, havia um homem com possibilidade de amar. Não via Judas como nós o vemos hoje. Via nele alguém com potencial para ser transformado pelo Evangelho. E foi por causa deste olhar, deste sentimento que Jesus tinha para com as pessoas, que ele entrou na casa de Zaqueu e deu uma nova vida para Zaqueu, que ele aceitou Levi Mateus, um coletor de impostos, um homem que não tinha uma boa reputação na cidade, e o transformou em um discípulo. Jamais rejeitou alguém, mesmo que fosse um cético, um ateu. Aceitou Tomé e o escolheu como um dos 12, mesmo sabendo das grandes dúvidas que passavam na mente de Tomé. Jesus não escolhe pessoas, não seleciona pessoas por suas qualidades, mas ele nos aceita não obstante os nossos defeitos, porque tudo que Jesus fazia era para salvar e guiar pecadores ao seu reino. Ele realizou inúmeros milagres em seu ministério, mas quando lemos Marcos capítulo 8, verso 22, nós vimos que Cristo realizou um milagre de forma diferente. O jeito diferente em que Jesus realizou este milagre trouxe grandes lições para a nossa vida espiritual. Ele curou um cego de uma forma totalmente diferente do que ele fazia. Tocou no cego uma primeira vez, já o abençoando, e tocou no cego uma segunda vez, para que ele pudesse ter a visão nítida e restaurada completamente. Jesus poderia ter curado o cego apenas com a palavra, ou talvez com um olhar, ou com um toque, mas ele deu 2 toques nos olhos do cego para poder confirmar o milagre na vida daquele homem. A grande pergunta que fica no ar é: por que Jesus curou aquele homem em 2 atos ou 2 passos, 2 toques? Como em todos os atos da vida de Jesus, ele nos deixa sempre grandes lições. Que lição ele deixou ao curar esse cego dessa forma tão diferente? A Bíblia não traz os detalhes, mas nós podemos usar nossa imaginação de acordo com os textos que nós lemos e de acordo também com a reação dos personagens. O primeiro ponto que nós podemos imaginar é que aquele homem viveu durante toda a sua vida na escuridão. E há um impacto muito grande ao você sair da escuridão para a luz. Algumas vezes quando você olha diretamente para o sol e quando olha para outro ponto, você praticamente não enxerga nada. Jesus pode ter curado aquele homem em 2 atos. O primeiro, quando Jesus o curou, ele começou a enxergar, mas a visão ainda ficou um pouco embaçada. Então pode ter sido para talvez minimizar o impacto da luz entre viver na escuridão durante toda a vida e de repente enxergar a luz. Então Deus deu àquele homem a possibilidade de
diminui um pouco esse impacto. Outro ponto que nós podemos imaginar é que Jesus também deu uma chance às pessoas que estavam ali, inclusive ao homem que estava sendo curado, de mudar a forma como nós enxergamos as pessoas. Porque o primeiro toque que Jesus deu no cego, nos olhos do cego, Jesus perguntou a ele: como é que você está se sentindo? Ele respondeu: eu estou vendo, mas estou vendo os homens como se fossem árvores. De qualquer forma, havia uma visão deturpada ainda de como eram as pessoas. E muitas vezes nós temos essa visão equivocada das pessoas. O nosso preconceito, às vezes, impede de vermos as pessoas da forma como elas são de fato. E quando Jesus deu o segundo toque nos olhos do cego, ele começou a ver nitidamente. E começou a ver agora não homens como árvores, mas de fato como as pessoas são. Uma outra lição que Cristo deixou ali pode ter sido de que uma transformação na vida de alguém, ela não acontece da noite para o dia. Muitas vezes as pessoas precisam de tempo e a transformação ela vai acontecendo paulatinamente. Nós, na nossa maneira de pensar, às vezes exigimos que as pessoas mudem radicalmente e nem sempre temos paciência de talvez ajudar alguém num primeiro ato, aguardar, perguntar a essa pessoa como ela está se sentindo e esperar que a mudança vá ocorrendo aos poucos. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Podemos ainda considerar uma outra lição, uma lição que seria para o próprio cego e para cada um de nós individualmente. O fato dele ter sido curado em 2 atos pode ter sido para mostrar para ele que a nossa fé, às vezes, ela é fortalecida, robustecida por atos e coisas que já aconteceram em nossa vida. Por talvez milagres que Jesus já realizou no passado, e nós precisamos lembrar de como nós vencemos uma determinada dificuldade e aí acreditar que Cristo, o mesmo Jesus, vai fazer com que nós também vençamos uma dificuldade na atualidade. Ou seja, o que Cristo fez conosco até aqui em nossa vida serve para fortalecer a nossa fé de que Ele realizará muito mais maravilhas ainda em nós. Um outro ponto interessante nesse milagre é que aquele homem foi levado pelos seus amigos. Quantos amigos nossos talvez estejam precisando de um apoio nosso, de uma palavra de conforto, de um abraço? Precisamos mostrar também para os nossos amigos quem é Jesus. Dizer a eles que Deus pode realizar o milagre que Ele está precisando em sua vida. Eliminar o preconceito do meio de nós e saber que Deus aceita todas as pessoas. O preconceito tem sido um verdadeiro assassino dos relacionamentos. Jesus jogou todo tipo de preconceito por terra, ao exemplificar para os discípulos o que significava enxergar cada indivíduo de uma nova perspectiva. Jesus ensinou-lhes como ver as pessoas pelos olhos do céu. Sua visão delas, nós podemos concluir que era radical. Ele não via o que elas eram, mas o que elas poderiam se tornar. Em todas as suas interações com as pessoas, Cristo sempre as tratou com dignidade e respeito. Muitas vezes, ele surpreendeu os discípulos pela maneira como tratava os seres humanos. E talvez eu esteja falando para alguém aqui que já foi rejeitado pelas pessoas, ou já foi rejeitado por alguma pessoa, até mesmo pelos seus próprios amigos. Eu gostaria que você soubesse que Jesus Cristo jamais lhe rejeita. E foi assim a atitude de Cristo
com a mulher samaritana. Nós lemos em João 4, verso 3 até o verso 34, que Jesus se aproximou daquela mulher sem preconceito nenhum. E até a própria mulher ficou surpresa, porque ela já esperava o ódio e a rejeição. E Jesus leva para ela o amor e a aceitação. Os próprios discípulos também ficaram perplexos, porque eles achavam normal dar continuidade àquela atitude preconceituosa dos judeus de separar judeus de samaritanos. E a Bíblia confirma que a história de que quando Jesus encontrou-se com a mulher samaritana no poço, ele não deixou que o preconceito o separasse dela, mas ele entrou em diálogo com ela, ofereceu a ela a água da vida, deu-lhe esperança de salvação e a convidou para ser uma testemunha de fé do reino de Deus, não importando o seu passado, não importando como estava a vida dela, mas Cristo disse naquele momento que a água que eu te der, tu jamais terás sede. E a história bíblica termina dizendo que aquela mulher aceitou a Cristo, foi para os seus, foi para o lugar onde ela morava e contou o milagre que Cristo tinha feito em sua vida, o milagre da aceitação, da transformação na vida. E a grande lição que Jesus deixou para os seus discípulos naquele momento foi que aquele que tem o Espírito de Cristo vê todos os homens pelos olhos da compaixão divina.